Programa Coma Bem falando sobre uma fase da vida. Essa fase da vida que é essencial para a vida adulta, para o envelhecimento. E há muito mito, há muita conversa sobre o que comer na adolescência, sobre crescimento e desenvolvimento. Para tanto, hoje nós trouxemos no programa Coma Bem o nosso egresso, que hoje está no doutorado, Nicolas Dovidi, que vai falar sobre adolescência. Por quê? Porque ele trabalhou muito, ele deu aula sobre isso e hoje ele está no doutorado, não é, Nicolas? Nicolas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E eu sei que você está trabalhando muito com adolescente também, até com um atendimento online. E eu penso que você tem uma abordagem diferente sobre a adolescência. Nós sabemos que a adolescência é uma fase de crescimento e desenvolvimento. Nicolas, no seu ver, no seu parecer, na sua visão sobre crescimento e desenvolvimento na adolescência, o que é mito e o que é tabu hoje? A gente não combinou isso, tá? Mas ele vai saber responder. Olha, a gente tem muitos mitos na alimentação porque os adolescentes sempre estão em contato com as redes sociais, constantemente. Então, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, X, inúmeras redes. E com isso acaba surgindo um monte de desinformações. Por exemplo, agora estamos na moda da dieta carnívora, o que infelizmente é um mito. Sim, essas coisas vieram lá dos Estados Unidos e agora popularizou um pouco aqui no Brasil. Mas de que forma que isso chega ao adolescente? Pelas redes? Pelas redes sociais. Não por nutricionistas, né? Não, com toda certeza. Porque nós sabemos que isso não é correto, não é, Nicolas? Infelizmente, alguns profissionais acabam disseminando porque vem uma chance de mercado e acaba se aproveitando. Você quer dizer, eu vou usar isso que está na rede para vender mais o meu serviço, Exato. A minha orientação que é totalmente inadequada. Exato. E a gente sabe que na adolescência é um período onde a gente quer se enquadrar, a gente quer estar em grupo. E para isso muitas vezes acabam seguindo determinadas trends, né? Então acaba que alguns profissionais têm um olhar, opa, isso aqui vai me dar dinheiro. E acabam fazendo esse desserviço para um público que a gente sabe. Nutrição e mercantilismo, isso não exato, existe. Exato. Nós somos contra isso, não é? Com toda certeza. Mas o certo é o que sempre foi certo, a gente se alimentar de frutas, vegetais, cereais integrais, alimentos in natura de forma geral. Isso que a gente deveria estar promovendo acima de tudo. E alguns adolescentes não tiveram uma introdução alimentar lá desde a infância adequada. Isso, portanto, questões ambientais, dos pais, escola e etc. E muitos têm interesse de aprender, a consumir esses alimentos. Adolescente, você está falando que adolescente quer mudar? Exato. Se não teve aquilo que quer mudar, também pela aquilo que busca nas redes ou não? Também. Ou com a fala de alguns bons profissionais? Com toda certeza, porque os bons profissionais também estão na rede. Às vezes não recebem todo o crédito que deveria, mas eles também estão presentes. E a gente sempre tem uma cultura e uma contracultura. Se por um lado está tendo uma cultura de se alimentar mal, de ultraprocessados e etc., também temos a contracultura de se alimentar bem e buscar melhor, Recentemente surgiu várias trends de se alimentar para ter saúde, para desempenhar melhor. Muitos profissionais, principalmente da psicologia, estão fazendo esse serviço de dizer, se você se alimentar muito bem, fazer exercício físico, provavelmente você vai render mais depois na escola, na faculdade. Então isso começou a atrair mais adolescentes também. Ótimo. E Nicolas, eu gostaria de saber na tua prática clínica, Porque nós temos que relevar aquele profissional que foi formado aqui dentro da instituição. E o Nicolas já fez um programa conosco e está fazendo novamente, Nicolas, agora no doutorado. Eu acho que quando a gente atinge esse patamar do aprendizado, ou essa maturidade, embora você seja muito jovem, esse seu olhar diferenciado da nutrição e da adolescência, mas por outro meio, por meio de rede. Como fazer um adolescente buscar nessa rede uma orientação correta e como você faz esse teu atendimento para esse adolescente e o que ele busca em você? Porque eu sei, gente, o Nicolas não é só formado em nutrição, ele é formado em jogos digitais aqui pela Universidade Franciscana. Então ele tem uma pegada diferente. Fala pra gente aí.
Eu atendo muito o público gamer, o público geek, o público nerd de forma geral. Então isso acaba gerando uma identificação do adolescente. Então ele pensa, esse profissional ele entende o que eu gosto. Ele não vai simplesmente mandar eu parar de fazer tudo o que eu gosto, né? Então acaba tendo outra visão. E ele acaba buscando, eu quero conciliar meus estudos, minha alimentação, mas eu também gosto de jogar. Tem como fazer? Claro. Através dos jogos? Não, através dos jogos, através da rede, através de qualquer coisa que a gente pode conversar, né? Mas também existem jogos, e é uma coisa que eu trabalho no doutorado, que nos ensinam a fazer determinadas coisas, que são os jogos sérios, né? Então ele também tem um conteúdo por trás em que você pode aprender. Também é legal. Só. E explica pra gente, porque, gente, eu fiquei um pouco confusa aqui. Fiquei um pouco confusa aqui porque esse mundo da tecnologia misturado à nutrição, ele exige da gente um pouco de estudo. Ele está no doutorado, ele trabalha com isso. Explica pra gente como é isso, um pouquinho mais detalhado, para que esse adolescente que esteja vendo aqui o nosso programa Coma Bem e seus familiares possam entender isso e como buscar esse atendimento diferenciado. Duas questões bem importantes, Nicolas. Eu bato na tecla da identificação. Então, se uma pessoa, um adolescente, um adulto, ele gosta muito, por exemplo, de futebol. Quem sabe buscar um nutricionista que jogue futebol. Se a pessoa, adolescente, o adulto, gosta muito de jogar, quem sabe busca um nutricionista que também gosta de jogar. Então a gente começa a entender a realidade, a gente consegue trazer mais, né, da nossa prática, da nossa vivência. A questão da identificação é muito forte e a gente também tem que ver, óbvio, se esse profissional tem uma prática baseada em evidências, porque isso vai ser importante também. Checar o currículo dele, checar o Lattes, checar se ele está se atualizando, o que ele divulga, se é baseado em artigos científicos. Sim. A identificação é importante, mas a gente também tem que ter todo o embasamento. Sim. Desculpe interrompê-lo. Pessoal, prestem muita atenção no que o Nicolas está falando em relação a um processo educativo dentro da alimentação, num público que muitas vezes não é tratado da forma adequada, porque se dá, não sei se você lembra, se dá um intervalo entre a infância e a vida adulta. E parece que há um limbo nesse transcorrer e eu não dou toda essa atenção. E quando o Nicolas fala sobre questão de formação do profissional, é porque se você tiver todo esse embasamento teórico-científico, você tem o poder de convencimento, tem o conhecimento científico do que é realmente adequado. Fala pra gente como fazer isso. Eu tô encantada aqui com o que o Nicolas está falando pra gente. A gente tem que entender que a gente é um eterno aprendiz, um eterno estudante. Ótimo. Quando a gente está na área da saúde, as coisas vão sempre se adaptando. E cada público vai mudar. O adolescente de hoje é completamente diferente do adolescente de 10 anos atrás. De 50 anos atrás também. Muito diferente. Então a gente sempre tem que entender esse processo. Então não é só estudar apenas a nutrição, mas entender também nosso processo histórico e cultural do momento. Então isso vai fazer uma grande diferença no atendimento. E que bem que a senhora falou, né? O adolescente, muitas vezes, ele não é tratado nem como criança, nem como adulto. E ele fica nesse limbo. Infelizmente, a gente tem que entender que também existem níveis diferentes de maturidade dentro do próprio adolescente. Né? No crescimento, são 3 fases diferentes nesse crescimento e desenvolvimento. Mas, Nicolas, o que é importante vamos falar nutricionalmente? Quais seriam as bases dessa nutrição nesse crescimento e desenvolvimento, dentro dessas fases diferenciadas, dentro desse público que é bastante heterogêneo? A gente tem que tomar cuidado com alguns micronutrientes em específico. Tá? Eu sempre trabalho em 2 coisas. Primeiro, a qualidade desses micronutrientes, né, de onde a gente vai conseguir eles, e também na questão comportamental. Vou falar primeiro dos micronutrientes. Ótimo. A gente tem que entender, por exemplo, que a gente está num período de estirão. A gente vai crescer mais. Então a gente precisa o quê? Cuidar de principalmente pele e osso. Então a gente precisa de cálcio, porque vai ser formado ali toda a nossa reserva para a vida inteira, né? Então, muito importante, o consumo de lácteos, vegetais verdes escuros, fontes de cálcio vai ser muito importante, o gergelim também. Então, fontes diferentes de cálcio. Nós temos mais ou menos aí, né? Algumas coisas que nós temos aí. Né? Exato, e não tem a necessidade, é muito raro precisar suplementar.
a própria alimentação já vai suprir nesse caso, né? É porque quanto mais eu preciso, melhor eu absorvo, não é isso? Exato. Essa é uma regra básica nossa dentro da nutrição, não é? E outra coisa também, muito importante, vitamina C. Não adianta, a gente pensa formação da pele, vamos tomar um monte de colágeno? Não, gente, a gente precisa da vitamina formar. C. Então a vitamina C, junto com o consumo proteico adequado, a gente vai conseguir formar a pele, evitar alguns problemas a mais. E a questão do comportamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é na adolescência que começa a surgir muitos transtornos, né? Então, sim, compulsão alimentar, bulimia, anorexia nervosa, é nesse período que começa a aparecer. E isso muito devido à pressão social, questão de identificação. Então as redes sociais também podem trazer esse lado negativo, por causa da comparação, né? Então a gente está tratando um público que ele é muito suscetível ainda a novas informações, a novos modelos, né? Eu acredito, Nicolas, nisso que você está falando, porque nós vemos quadros bastante preocupantes. Mas eu acredito que quando se trabalha a questão comportamental da nutrição, e é o que você trabalha também quando você atende esse adolescente, qual é a demanda que ele tem sobre a questão comportamental que mais é presente no teu atendimento? No meu atendimento hoje, é ele querer aprender a comer as coisas. Gente, não acredito. Gente, o mundo não está perdido. Sim. Que maravilha, Nicolas. Porque ele entendeu, fruta, legume é importante, mas eu não consigo comer, eu acho muito ruim, não gosto da textura. Então a gente vai trabalhando aos poucos isso. Porque o que acontece? Muitas vezes o pai vê, ele não gosta de uva, não vou mais comprar uva. Não vou mais ofertar uva porque ele não gosta, ele não come, estraga. Só que a gente tem que pensar em diferentes métodos de preparo, como a gente pode preparar de forma diferente. Talvez, quem sabe, a fruta in natura não dê agora, mas começar com um bolo, uma cuca aqui do Rio Grande do Sul, tradicional. Isso. Quem sabe começa com outras preparações que o adolescente vai se introduzindo até conseguir comer a fruta in natura com muito gosto. É como se fosse a introdução de alimentos, exato, mais ou menos na mesma proporção. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais posteriormente sobre essa questão da adolescência e suplementação, etc. Mas isso que você trouxe, Nicolas, eu digo, extremamente positivo para que os pais escutem, né? E que as pessoas procurem também um profissional que se identifique com você. Exato. Porque o que a gente vê hoje, é esse profissional que não entende essa passagem. Alguns profissionais não entendem essa passagem ou estão de acordo com aquilo que a mídia determina. Nicolas, muito obrigada, sucesso no seu doutorado, lembranças a todos os professores do doutorado. Eu sei, gente, o Nicolas aqui, ele fugiu da aula para ficar aqui com a gente um pouquinho, mas está voltando para a sua aula do doutorado. Nicolas, muito obrigada. É muito bom contar com você. Gente, é um orgulho imenso ter um profissional assim perto da gente, formado aqui na Universidade Franciscana. Até o próximo bloco. Voltando aqui ao programa Coma Bem, nós falamos anteriormente com o Nicolas Dovide sobre a adolescência e agora nós vamos falar com o Matheus Darius, que é nosso egresso também, mas o Matheus está atendendo em academias. E eu tenho alguns questionamentos a fazer a ele, assim como perguntar a ele como é que está essa questão do mestrado. Fazer mestrado melhora a condição de um nutricionista saindo da própria universidade, fazendo mestrado na própria universidade? Matheus, vamos por esse primeiro questionamento aí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que fazer mestrado melhora tudo na questão de reflexão, crítica e seriedade de trabalho. Então, é muito bom trabalhar com ciência porque nos dá criticidade para avaliar os fatos e as coisas que acontecem ao nosso redor. Olha só, mas todas as leituras que têm que ser feitas, né, para fazer esse embasamento, além da voz de quem fala, né, de quem ensina, né, bem importante. Mas, Matheus, da mesma forma que eu fiz o convite ao Nicolas, eu te chamei aqui porque eu sei da sua atuação em academias.
E como a gente está falando sobre adolescência e a gente tem visto algumas não conformidades, eu tenho isso porque eu ouço dos pais desses adolescentes. Algumas coisas que eu não atendo, eu não atendo esse público. Então eu verifico o seguinte, o que está acontecendo com os adolescentes que pensam, não naquela forma que o Nicolas acabou de falar, de comer comida, de ter identificação, mas muito mais na busca, Matheus, de uma suplementação e não de um alimento, mas uma suplementação aqui, eu vou falar de algumas coisas, né? Um BCA, um whey, uma creatina. É necessário no crescimento e desenvolvimento, para a formação maior desse músculo, desse adolescente na academia, desses suplementos? Vamos lá, então. A gente está vendo na tua percepção e na minha prática clínica, junto às academias, que esse público adolescente está vindo muito forte com essas tendências de consumir BCAA e toda essa questão de suplemento. E a gente já viu, com o comentário do Nicolas, que não é tão interessante. Nunca vai ser, nenhum desses suplementos vai ser tão importante quanto a alimentação para suprir essas necessidades de nutrientes. Alimentação primária, é isso. Normal, conforme o Guia Alimentar da População Brasileira. Conforme o nosso Guia Alimentar. Então, primeiramente, antes da gente pensar em qualquer outro tipo de suplemento, alimentação. E muitas vezes os adolescentes vêm com essa necessidade de quero suplementar. E aí a gente tem que trabalhar para a gente conseguir fazer o básico, para a gente focar naquilo que é importante, o alimento. Então, além de desconstruir o que vem nessa narrativa de vamos suplementar para ter benefício tal, a gente tem que trabalhar no quê? Vamos comer. Então, hoje, o nosso papel como nutricionista é ensinar esses indivíduos a vamos parar, vamos nos alimentar, vamos focar na comida. Há resistência quando você fala isso, quando você propõe isso para esse adolescente na academia ou em qualquer lugar que você atenda? Há essa resistência? Porque eu não sei, me parece que eles querem tudo do imediato e daquilo de novo que a gente vê nas redes. É isso que acontece? Sim. E como é que você demove esses adolescentes? Qual é a... digamos, o Nicolas falou sobre identidade, né? Como é que você consegue demover esses adolescentes do não uso desse suplemento e fazê-los entender que a alimentação, conforme o guia da alimentação brasileira, é suficiente? Então, vamos lá. Antes de mais nada, os pacientes chegam com muita questão para suplementar e a gente tem que retornar a conversar sobre alimentação. Então, vejo muito na prática a dificuldade de gostar de frutas, vegetais e legumes. Muitos pacientes têm essa dificuldade do gosto, textura, bem presentes. Então está relacionado desde a infância até os dias atuais. Gosto. As pessoas nossos jovens estão com dificuldade de gostar da comida. E como é que a gente tem que fazer isso? Como foi comentado anteriormente, introdução. Então, tento trabalhar com esses pacientes fazendo o quê? Pega um alimento que tu não gosta, mistura bem na comida, pra gente tentar. Igual alguns pais faziam com as crianças pequenas para poderem comer um nutriente adequado. E sempre na minha prática clínica eu tento incluir alimentos, porque tantas questões financeiras, econômicas e sociais, a diversidade está muito prejudicada na nossa alimentação. Então sempre... Por que tipo de alimentos que nós estamos trocando aquilo que nós temos aqui, que seria uma alimentação normal, então, né? além do pessoal querer voltar mais para o suplemento, né, tá com dificuldade de diversidade alimentar. Então, geralmente fruta, banana e maçã, é isso. Opa. Então, na prática, a gente está tentando trabalhar para incluir esses alimentos aos poucos, né, para esses adolescentes, esses jovens. Então, existe sim essa demanda de querer suplemento, essa dificuldade de consumo de salada, vegetais e frutas e essa pequena diversidade. É isso que a gente está vendo hoje. E a gente está fazendo uma fala para ir tentar introduzir essa alimentação para esse público que hoje tem essa necessidade. Está cada vez mais forte. É uma necessidade que a gente chama desse crescimento, desse desenvolvimento, né? Porque o organismo, ele mantém, nós temos que entender, gente, a parte bioquímica, a parte metabólica e a parte fisiológica, ela vai se dar de uma forma
dentro desse crescimento e desenvolvimento de uma forma linear, agradável, sem excesso. E isso traz sim um bom desempenho, até um desempenho muscular. A gente fala aqui, né, que a gente já passou dos 200, né? A gente já passou dos 60 anos de idade e a gente não usa nenhum suplemento e uma pessoa idosa consegue fazer massa muscular, tá? Já com um declínio em todos os sistemas, não tão significativo. Se ela consegue, como que um adolescente está em crescimento e desenvolvimento, não vai conseguir. Tá? E como é que a família abraça isso? Não sei se você já chegou a entrar em contato com um familiar ou num grupo, falar sobre isso, Matheus. Não tive essa experiência de falar com a família, porém a gente percebe na fala dos adolescentes, né, que vêm conversar com a gente que minha mãe, meu pai fizeram tal, em relação ao alimento. Então a gente percebe que hoje a gente está numa sociedade que está mais rápida, mais corrida, com muita informação e as pessoas não estão tendo tempo para se alimentar. Isso está influenciando a criança, o jovem e o adolescente, né? Então existe essa percepção na fala dos próprios. Então já percebi o contrário também, pais que cuidaram muito da alimentação e hoje a pessoa não tem problema. Então aquele indivíduo que chega na prática clínica, a gente não precisa fazer muita coisa, a gente não precisa mexer porque a alimentação tá legal e a gente tem que parabenizar isso, mas é raro. Então a gente percebe que existe esse fator família envolvido nesse processo e é importante os pais focarem nesse início. Não importa que seja nesse período, né? Que o jovem é mais recolhido, o jovem está mais com o seu grupo de amigos e não tanto com a família. Mas essa base familiar leva a esse crescimento e desenvolvimento adequado. Então é possível se ter um ganho de músculo, porque eles querem um shape, né? Uma forma diferente, né? Corporal. E é possível só com essa alimentação, sem nenhum suplemento, Matheus? Sim, é possível. E aí sempre vai ser o caminho, o melhor caminho que a gente tem hoje. A gente fazer o básico e o simples, para depois, eventualmente, a gente utilizar outros recursos. Então, o paciente ele quer ganhar massa muscular, ele quer performar em academia ou qualquer outro exercício, ele tem que entender fazer a base. Ele precisa partir daí. É essa base, é essa parte sólida que vai dar o restante, o suporte restante para ele. Então, jovens, foquem na alimentação para que essa alimentação ajude no desenvolvimento do treino. E depois, eventualmente, a gente olhe para a suplementação se for preciso. Se necessário. Então, é possível você olhar no acompanhamento diário, né, ou semanal que você faz, é possível acompanhar esse crescimento por meio das medidas antropométricas, que esse jovem, mesmo comendo uma alimentação natural, com a quantidade de proteína, carboidrato, lipídio e os micronutrientes, é possível verificar esse aumento dessa massa magra nesse adolescente? Sim, sim. Uma vez que ele tem uma demanda, nós sabemos que tem uma demanda calórica muito grande no crescimento e desenvolvimento. Então você coloca um pouquinho mais de nutrientes e é possível verificar esse desenvolvimento muscular, essa performance que eles buscam tanto? Sim, extremamente possível e esse é o melhor caminho, focar na alimentação, como a gente tem um exemplo aqui, verduras, legumes, cor e variedade. Esse é o nosso caminho e é isso que a gente ensina. Mas colocando aqui, gente, eu gostaria de perguntar para o Matheus o que, se você for recomendar, se necessário, tá? Digamos que seja um atleta, tá? Há necessidade de uma suplementação? Dependendo do tipo de exercício, além da alimentação correta, se for adolescente, antes dos 19 anos, qual seria a melhor suplementação e como cuidar dessa suplementação nesse público que está em construção e desenvolvimento? Vamos lá então. Existem hoje suplementos que são indicados, que têm maior grau de evidência, né? Então, whey protein e creatina. Esses são os mais indicados, são mais úteis hoje na prática. Então, whey protein mais pela praticidade. Então, mas não substitui o alimento? Não substitui. Tá. Não substitui. Ótimo. Então,
Para consumir proteínas que a pessoa não conseguiu na dieta, tanto pelo estresse do treino ou pela rotina, o consumo de whey bate as proteínas do dia. É prático, mistura com água ou com leite e toma. É prático. Esse aporte de proteína, tá? Praticidade. É essencial? Não. Com a alimentação Ótimo. a gente consegue. Ótimo. Né? E a creatina, que também tem várias evidências científicas importantes para o treinamento. O detalhe é que a creatina é importante ser usada com experiência de treino. Então, tem que existir uma adaptação desse indivíduo, o indivíduo já tem que ser treinado, já tem que ter passado por todo o processo de adaptação para depois usar. Então, não é vou começar a academia e vou usar hoje creatina. Né? Não existe isso. Não existe isso. A gente precisa fazer o básico, a gente precisa treinar, né, para antes de usar. Que vai ajudar na força, vai ajudar na performance. Resistência. Uma grande produção de lisina, né? Isso. Quando a gente fala metabolicamente, bioquimicamente, né? Perfeito. Mas antes disso, alimentação. Comida de verdade. Comida. Né? Não tem por onde fugir. Comida. E esse é o nosso papel, não é, Matheus? Esse é o nosso papel. É nosso papel defender a comida de verdade. Matheus, muito obrigada pela tua presença. Gente, é sempre uma satisfação muito grande quando a gente vê esse acadêmico, que foi nosso acadêmico, né? Hoje está no mestrado de Ciências da Saúde e da Vida, né? E você está colocando que esse mestrado ele te traz uma competência maior ainda e no entendimento científico melhor ainda e que te dá embasamento para esse trabalho clínico, tá? E para o próprio trabalho científico que você vai fazer. Matheus, muito obrigada pela sua presença. Programa Coma Bem